Oi gente, aqui é o Antônio e nesse canal eu falo de saúde mental, espiritualidade e muito mais. O tema do vídeo de hoje é Rivotril, mas antes faz o seguinte, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha aqui embaixo, deixa um emoji, um joinha para o YouTube compreender que você gosta do conteúdo e indicar para mais pessoas. Então bora pro vídeo. Vocês me perguntam assim, Antônio, se você é estudante de psicanálise, por que falar de Rivotril se Rivotril é um remédio controlado receitado por psiquiatras? Olha, gente, quem trabalha no ramo da saúde mental, inevitavelmente vai ter algum paciente que tome Rivotril, até porque no nosso dia a dia nós já temos esse contato, independentemente de sermos da saúde mental ou não. Até porque o Rivotril atualmente é o remédio mais vendido no mundo. Ele já era, um tempo atrás, o remédio da psiquiatria mais vendido. E hoje em dia ele é o mais vendido no mundo. Então, assim, é muita gente usando. Então, quanto mais informação nós tivermos em relação a algo tão utilizado, que é dado tanta importância na atualidade, melhor pra gente. O Rivotril, ele é um fármaco psicotrópico, ou seja, atua no cérebro da pessoa. Ele é receitado por psiquiatras, ele tem ali uma função hipnótica, sedativa. Ele, por ser o benzodiazepínico, também tem a função anticonvulsivante e ele é muito utilizado para pessoas que sofrem de transtornos como, por exemplo, TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, coisas assim. Ele é muito usado para essas pessoas, mas infelizmente pessoas que até então não foram no médico ou não tem nenhuma prescrição, tomam esse remédio, às vezes nem sabendo para que serve, só porque alguém tomou, o vizinho deu, um parente deu, coisa que é um absurdo, que isso realmente não se pode fazer. No caso do Rivotril, utilizado para pessoas que têm transtornos ansiosos, não é um remédio que você use para curar as pessoas, ou seja, tem gente que fala assim, me trato com Rivotril há 20 anos e ainda não estou curada da depressão e da ansiedade. E não é bem assim, gente. Na realidade, o Rivotril, ele é meio que um apaga-fogo. Ele tem muita serventia, só que ele, no caso da ansiedade, por exemplo, ele tem um papel coadjuvante juntamente com os ansiolíticos. Sendo assim, o Rivotril ele vai fazer uma ação conjunta com os ansiolíticos que vão ser realmente a medicação que vai a longo prazo restabelecer aquela pessoa. Ocorre que o Rivotril ele tem um efeito muito rápido no organismo do paciente. A pessoa toma o remédio e após mais ou menos meia hora já começa a sentir essa calma e essa sedação que a pessoa busca, ela começa a alcançar. Então assim, o médico passa os dois. Ele passa o Rivotril, que vai ser benzodiazepínico, que vai nesse momento de crise atuar nessa crise aguda, dando para essa pessoa calma, relaxando a pessoa, enquanto esse antidepressivo faz o efeito também que é mais a longo prazo. Tanto é que o médico ele vai tender a retirar o Rivotril antes do antidepressivo. Porque o Rivotril ele vai ter uma ação coadjuvante, ele não vai curar aquela pessoa. Porque seguindo uma sequência do tratamento, o que vai de fato curar a pessoa, restabelecê-la, é o antidepressivo. O Rivotril não, ele vai ser um remédio que vai ser usado em crises agudas, momentos de pânico, de ansiedade aguda, até que esse antidepressivo faça efeito. E se você for ver também, eles vão ter ações no corpo diferenciadas. Como eu já falei, o Rivotril ele é um benzodiazepínico. Sendo assim, ele vai atuar no cérebro um neurotransmissor chamado GABA, que é associado à calma. O Rivotril vai nesses receptores do GABA e vai acalmar a pessoa. No caso do antidepressivo, vai ser mais a longo prazo, por quê? Porque ele vai estimular o corpo a ter esse fluxo de serotonina, que vai ser esse neurotransmissor que falta na pessoa, que vai gerar essa calma dela e esse pronto restabelecimento, mas de forma gradual. Por isso que o Rivotril, ele causa tolerância, ele causa dependência, porque qual que é a ideia do cérebro, né? Já que você está dando para ele uma substância que vai fazendo com que ele substitua uma coisa que ele já faz, o cérebro que é esperto, ele vai o quê? Se acostumar a receber isso de forma sintética e não mais produzir quanto antes. E aí vem a dependência, entendeu? Então, gente, eles são tratamentos que são utilizados conjuntamente. Mas o seu efeito é muito específico, não é a mesma coisa. Portanto, você se tratar somente com Rivotril, tem pessoas que ficam 20 anos se tratando e não se resolvem, porque isso aí não é um remédio que se use
por tanto tempo assim e de forma prolongada. O Rivotril, ele tem hora para entrar e hora para sair, e dentro de uma prescrição médica, de uma rotina de prescrição médica, o médico vai ensinar o paciente a começar a tomar e depois a desmamar, porque o remédio não pode começar a tomar nem de uma hora para outra, e nem a interrupção do remédio pode ser também de uma hora para outra, tem que ser feito um desmame, seja um processo gradual, para que a pessoa tenha efeitos diminuídos em relação a essa falta que vai fazer no organismo. Como eu já falei, o Rivotril pertence à classe dos benzodiazepínicos. Nessa classe nós temos o alprazolam, o famoso frontal, bromazepam, o lexotan e o diazepam, que é o Valium. Então todos eles são benzodiazepínicos, cada um vai atuar de formas diferentes no paciente, mas acaba que a classe e a família são as mesmas. E por isso o cuidado e os efeitos da medicação são muito semelhantes. Portanto, que é importante você conhecer o seguinte: é quando que é preciso começar a tomar o Rivotril e quando que é preciso começar a parar. O que nunca é preciso é tomar essa medicação sem prescrição e orientação médica, porque é muito séria. O Rivotril, ele é vendido com tarja preta porque ele vai causar tolerância e dependência, ou seja, ele vai cada vez mais a dosagem, se a pessoa tomar de forma indiscriminada, vai ter que aumentar para poder fazer o efeito que fazia antes, e vai começar a ficar o cérebro dependente da substância. Sendo assim, você não vai usar Rivotril como uso crônico, como muitos fazem. O que é isso? Usar para a vida toda? Não, gente. O Rivotril, ele tem que ser usado em momentos específicos. Ele sempre tem que ser pensado quando você começa a tomar, quando você vai começar a parar de tomar. Quanto a efeitos colaterais do Rivotril, você vai ter uma desatenção, uma perda de foco, você pode ter também uma perda da memória recente. Por ser um benzodiazepínico, ele está associado a muitas pesquisas e a muitos estudos que colocam ele como sendo algo associado ao Alzheimer, por exemplo, que é uma doença degenerativa muito séria e que não tem cura. Por isso que é importante haver uma parcimônia e um cuidado com a medicação. Ocorre que, segundo essas informações científicas, não há um consenso ainda que 100%, mas muitas pesquisas associam o Rivotril, o benzodiazepínico, ao Alzheimer, como sendo algo que você tem que ter cuidado, porque esse uso contínuo, indiscriminado, pode levar a essa doença. Agora eu vou falar para vocês, saindo dessa experiência mais técnica, a minha experiência pessoal com o Rivotril. Para quem me acompanha aqui no canal, nas demais redes sociais, sabe que eu tive depressão alguns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás. Daí o psiquiatra fez esse protocolo. Ele passou o Rivotril, que seria para crises agudas de ansiedade e depressão, e também um antidepressivo que eu fosse tomando que ia agir posteriormente. Então, assim, a minha experiência com o Rivotril pessoal, gente, não foi boa. Lembrando que é o meu caso, é a minha história, não estou generalizando jamais. É só o exemplo do que eu vivi. Para mim, não foi legal. Eu lembro quando eu tomei, eu fiquei muito lento no raciocínio, eu lembro que a minha voz ficou um pouco embargada, eu lembro que eu esquecia muitas vezes as coisas, eu lembro que coisas que eu fazia muito rápido, enquanto eu estava tomando ele, fazia devagar. Tanto é que quando os sintomas depressivos, eu comecei a ter remissão dos sintomas, eu comecei a falar para o médico, já queria tirar o Rivotril, porque realmente eu sentia que era coisa que quando eu tomava, não fazia tão bem assim. E aí ele fez tratamento, né? Ele começou com o Rivotril em doses pequenas e depois foi desmamando também em doses pequenas. E aí sim, ele tirou a medicação, isso fazem acho que uns 10 anos, e depois nunca mais tomei e nem senti falta. Lembrando que essa é a minha experiência pessoal, com outra pessoa pode ser diferente. Mas o que fica muito claro, gente, é o cuidado, é a parcimônia, é a atenção que nós temos que ter. Por quê? Você tem que ter um investimento muito grande, gente, em várias coisas, além de medicação, por exemplo, né? A medicação é importante, sim, mas, por exemplo, uma psicoterapia também é essencial. Só que a psicoterapia, grande parte das vezes, ela faz efeito igual, né? Lembrando agora do antidepressivo, né? Que demora um pouquinho mais para fazer efeito. Uma psicoterapia, ainda mais. O próprio Freud falava que psicanálise não é algo emergencial, até porque ela surte efeito com o passar do tempo. Por isso que você tem que ter um tratamento muito holístico, que é o quê? Um tratamento que você vai atuar em várias frentes para se curar, para se resolver. Não é só com uma coisa ou só com outra, é um conjunto. Por isso que cada etapa que você está ali se desenvolvendo, cada degrau que está galgando rumo à sua saúde mental, ele exige um tempo específico, até para você tomar substâncias que vão ter um dado momento um bom efeito para você, mas se você postergar muito, largar ela, elas vão passar a te fazer mal. Então, no caso da terapia, ela realmente vai começar a fazer efeito
a posteriori, não é a princípio que você vai de fato começar a se sentir 100%, como às vezes a medicação pode te dar a impressão que deixa você ficar. Então, por isso que é importante você pensar o seguinte, que a saúde mental, ela é um investimento para a vida toda. Você vai sempre ter que estar atento a você mesmo, aos seus gatilhos, às suas questões. As medicações, elas vão ter um tempo para entrar e outras para sair. Lembrando que, estou falando aqui de casos ansiosos. Casos crônicos, como bipolar, por exemplo, já são outros 500. E por serem crônicos, a pessoa vai ter que tomar uma medicação e vai ter um contato com o psiquiatra para a vida toda. Cada caso é um caso. Esses casos mais ligados à ansiedade, que é esse que estou falando com vocês agora, eles vão ter um tempo sim que essa medicação ela vai entrar e ela vai depois ser, de forma gradual, sendo descontinuada. Só que a psicoeducação, só que a terapia, a psicoterapia, ela é essencial, porque ela vai te dar essa diretriz, esse autoconhecimento, esse entendimento do que te aborrece, o que você pode fazer por você, até para saber e compreender os teus gatilhos, que você de fato passa por um transtorno e sair da negação, que é um lugar muito tóxico de ficar e que não vai te resolver em nada, mas até para isso você tem que se conhecer, porque às vezes a pessoa nega a doença por ignorância, por não saber como lidar com aquilo, né? Por medo também, né? Essa ignorância de não saber, de não se conhecer. Por isso que é importante compreender o seguinte, a saúde mental ela envolve muitas variáveis e a medicamentosa é uma delas, que envolve sempre o acompanhamento do bom profissional da área de saúde, do médico que realmente possa estar te orientando, como também uma psicoterapia, ela tem que ter um profissional também gabaritado e que tenha um trabalho sério nesse sentido, porque são pessoas que vão te ajudar a, de forma gradual, a se resolver e a de fato sair desse momento difícil que você pode estar vivendo, mas com muito esforço e dedicação você vai conseguir. Então, gente, esse foi o tema do vídeo, espero que tenham gostado. O tempo do YouTube é muito curto e o tema é muito complexo. Então, é claro que em 10, 15 minutos não tem como falar tudo. Mas caso tenha alguma dúvida, ponham aqui embaixo perguntas, sugestões, dicas. Peguem esse vídeo também e compartilhem com pessoas que vocês entendam que essa informação é necessária, até porque, como eu já falei, o Rivotril atualmente é o remédio mais vendido do mundo. Então, muita gente carece de informação a esse respeito. Então, o tema do vídeo foi esse. Fiquem todos muito, mas muito bem.